E estamos ao vivo para mais um Arrasta Talks, o programa de podcast do Arrasta Pra Cima. E hoje eu tô com um cara muito especial, um cara que eu admiro, que eu conheço já há algum tempo, que nós congregamos juntos. Estou aqui com Beto Santos. Obrigado, Diegão. Obrigado, um prazer estar aqui. Uma alegria estar com você. Também te admiro demais, é recíproco. Obrigadão, obrigado pelo convite. Tamo junto demais. O cara vem com uma alegria no rosto que já deixa a gente contagiado, né? Betão, tem um presente aqui para você da Eduz. Obrigado. Que a Eduz mandou. A Eduz que bacana. Essa plataforma maravilhosa que está conosco há 3 anos já no Arrasta. Acreditou na gente lá no comecinho. Bacana. Essa que foi a Eduz, mandou um cafezinho para você, umas xícaras. Eduz. Obrigado, Eduz mesmo. É isso aí. Bacana, vamos prestigiar. Maravilha. Obrigado. E também gostaria de agradecer aqui ao Hub 500, que nos fornece essa estrutura maravilhosa. Você que não segue, siga lá, @Hub500SP. Tem bastante novidade, todos os projetos do digital. Você que ainda não conhece do digital, você tem que seguir o Hub 500. Então entra lá, @Hub500, siga eles, siga a Eduz e vamos pra cima aqui. Arrasta pra cima. Betão, primeira pergunta, cara. Quem é Beto Santos? Quem é Beto Santos? Para começar, Beto é um filho amado de Deus. É o que eu sempre falo, né? Eu acho que todo mundo tem que conhecer a sua identidade, né? Então, nós somos todos filhos amados, mas eu sou casado com a Ângela há 25 anos já, tenho 3 filhos lindos, Luca, Lara e Lana, e empreendedor. E eu brinco que eu tenho a melhor das profissões do mundo, eu acho, eu empreendo com o dinheiro dos outros. Então, eu comecei minha carreira trazendo empresas de tecnologia para o Brasil. Você traz essas empresas? Eu trago essas empresas para cá. Pequenas empresas, Pequenas empresas. Você trouxe Apple. Eu trouxe empresas bacanas para cá. Que legal. Cara. Então, a Adobe e Macromedia eu fui o primeiro, o segundo funcionário. Apple eu fui o quinto. SanDisk fui o primeiro. Do Brasil. Brasil. Tudo trazendo operações para o Brasil, né? GoDaddy fui o primeiro. Agora estou na OneTrust também montando operação aqui. Então, eu falo que eu sou um empreendedor, mas eu tenho um empreendedor com um pouquinho de segurança, né? Tem umas pessoas lá. Mas, na verdade, o que eu faço, o que eu gosto muito é vender o nosso país. Né? Eu gosto Estou nesse mundo de tecnologia, passei minha vida inteira a Vale do Silício. Eu brinco que, apesar de não ter morado lá, eu estava brincando outro dia contando passaporte, eu fui 75 vezes para a Califórnia. Caramba! Eu quase morei lá mais do que muita gente, de tantas visitas que eu já fiz. Porque eu sempre permeei lá no Vale do Silício. E o meu trabalho sempre foi esse, foi vender o Brasil. Né? Por que essas empresas deveriam investir no Brasil? Né? E eu acredito no nosso país, hoje eu fui além, né? Hoje eu já estou América Latina. Né? Comecei com o Brasil, hoje eu faço América Latina. Mas é onde eu me especializei, é o que eu gosto, né? A gente sempre fala que os nossos corações e propósitos têm que estar alinhados. É uma coisa que eu gosto do nosso país, né? Eu gosto da nossa gente, eu gosto do nosso povo. E para mim é bacana mostrar para o pessoal lá de fora, pô, o Brasil é um mercado, cara, vamos investir, vamos trazer. E é o que você falou, empresas bacanas acabaram vindo. Eu me orgulho de todas que passaram por aqui. Nenhuma fechou, todas resolveram ficar, todas montaram sua operação. Lembra assim, sempre os modelos de negócio é você sozinho, né? Você começa assim, pô, a Apple é legal. No começo tinha 4 pessoas, 5 pessoas. A Adobe e Macromedia tinha 1, 2. Né? Então, a SanDisk ninguém, era só eu ali. Cavar o mato ali não é tão fácil quanto parece. Não é, cara. E explicar o Brasil não é fácil, né? Pensa assim, não, todos esse os ponto, momentos, né? Quando você vai trazer uma empresa, você tem que convencer as pessoas de fora a investir no Brasil e não investir em outro país, por exemplo. Não, né? eu falo que assim, as discussões mais bacanas, eu fico sabendo contra quem que eu estou concorrendo. É assim, não, vai abrir aqui... É sempre Brasil e quem que concorre. Então, o que tem? Normalmente são mercados emergentes. Né? Então, você vê Brasil, acho que a última batalha mais legal que eu tive era uma fábrica, a fábrica da SanDisk. A SanDisk faz cartão de memória, pendrive. Hoje ela foi adquirida por uma outra empresa, mas foi uma marca que ficou muito forte aqui no Brasil por muito tempo. E era uma decisão de abrir uma fábrica aqui no Brasil ou lá na Tailândia, né? Nos tigres asiáticos. Né? Então, você tinha que apresentar para o board. Tinha que falar assim, por que vai montar a fábrica aqui e por que alguém vai montar a fábrica lá? Então é legal, porque você vai para um board de investidores, vai lá na Vale do Silício explicar, pô, temos que montar uma fábrica no Brasil por causa disso, a gente é um país só de consumo interno, já tem bastante, mas você tem toda a América Latina que a gente pode escoar, então você tem que defender. Né? O problema é que a gente tem um país que muitas vezes o pessoal vem com uma, mas como que é corrupção? Como que é... toda essa isso parte atrapalha política, muito. Isso atrapalha, né? Isso atrapalha a imagem do país. Então, uma coisa que a gente fala muito é importante a nossa imagem lá fora. Né? Então, eu aprendo muito a defender a nossa imagem lá fora
para que não seja deturpado, né? Você vê assim, muito gringo vem para cá, e vou falar, a gente está no meio de negócios. Gringo aqui vem aqui e acha que é tudo bagunça, que é desde o extremo putz, mas tem prédio. Isso que é vendido lá fora pela mídia. A grande mídia vende isso, né? Eles chegam aqui em São Paulo e falam, não imaginava que São Paulo era isso. É o que a gente vê que para alguns grupos políticos e para a grande mídia, quanto mais bagunça, mais eles dominam, né? Então eles ficam nisso e atrapalham os negócios. Né? Então, eu me orgulho de ter conseguido vender bem. Não teve nenhuma empresa que eu entrei em contato e não veio. Então, isso eu me orgulho bastante. Claro que algumas demoraram mais para se estabelecer, outras menos, mas nenhuma existiu. Né? E a Sandisk, que eu estava falando aqui do caso, a gente ganhou a fábrica, a gente montou uma operação no Paraná e Londrina, de montagem de unidade de memória aqui no Brasil, e depois ela acabou sendo comprada por uma outra empresa lá do Japão e acabaram se unindo, né? Mas a gente conseguiu, eu ganhei essa batalha lá contra a Tailândia, eu ganhei, né? E foram experiências legais, você tem que não só vender lá fora, mas depois que você ganha, não, vamos montar uma fábrica no Brasil, não é nem uma empresa, é uma fábrica, né? Você tem que aprender a discutir com o governo, onde você vai montar, quais são os incentivos, para você ter uma ideia, para montar uma fábrica de memória, uma memória que agora, por exemplo, na pandemia, todo mundo falou, pô, tá faltando insumo de painel de carro, memória de painel de carro, era essa memória que a gente fazia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui negociar, vou precisar de pessoas com essa capacidade para montar a fábrica aqui. E naquele momento o Brasil não tinha nem no Brasil aquelas pessoas, muito mais só para a minha fábrica. E a gente abriu um projeto de intercâmbio com a Coreia. Então são coisas muito legais que você vai aprendendo nesse mundo. E experiências, né, cara? As pessoas que você conhece, com quem você se conecta, é muito legal. Né? Né? Quer falar com alguém do mundo? Fale com o Beto Santos. Eu vou falar, já tive pessoas bacanas para quem eu trabalhei, cara. Legal. Teve algumas experiências muito legais. Mas, agora eu quero fazer uma justiça aqui. Claro. Você fala que você investe só com o dinheiro dos outros. Não, você monta negócio também. Você investe o seu dinheiro, o seu capital em outros negócios também. Não do tamanho da Apple, mas quais outras empresas você tem no seu portfólio? O que a gente tem, Diego, uma coisa que eu acho legal. A gente sempre fala que um casal é importante, a união, né? E eu agradeço pela Ângela. Ela, na verdade, é quem... Conversar com uma empreendedora, dá para convidar a Ângela também. A Ângela é uma empreendedora forte. Né? Ela nasceu com isso também. Né? A gente está juntos já há 25 anos e a gente tem os negócios que a gente investe. Né? Então, hoje, a gente tem uma rede de salão, né? Com estúdio de beleza, estúdio de tatuagem, a linha toda Alphaville, essa parte né? estética, a linha Alphaville, né? São 4 unidades lá já. Como que é o nome? Pode falar. Chama Lady Lord. Legal. Então, a gente se especializou primeiro em condomínios, agora a gente abriu unidades externas lá, e agora expandindo com essa parte de tatuagem também, então, bem legal. A gente está montando um projeto muito bacana com um artista plástico amigo nosso, Samuel Cacheta, que chama Meu Ateliê. A gente vai abrir em breve agora, no final de novembro. Um espaço para a gente falar lá de arte terapia, para você poder extravasar, brincar, fazer uma pintura bacana como essa sua jaqueta do Arrasta aí, que eu fiquei com uma inveja. Inveja boa. Né? Então, que o pessoal possa lá se distrair e também extravasar, brincar com arte, que eu acho que a arte é muito importante para nós. Legal. A gente fez um investimento numa empresa de doces, né, de doces finos. Uma doceria fina, né, que chama Ateliê Clara Azevedo, né, que são amigos queridos que a gente investiu. A gente investiu em algumas oficinas, a gente gosta muito de carro. A Ângela gosta mais de carro do que eu gosto mais de moto. A gente investe também em algumas oficinas. Você tem moto, Betão? Eu tinha uma BM. Legal. Até a pandemia, e na pandemia tudo bagunçou, né, cara? Na pandemia a gente foi se ajustando. Tô de olho em uma aí. Mas quero voltar, cara. Eu gosto de todos os estilos. Eu não sou daqueles motoqueiros com estilo fixo. Não, eu só tenho Harley, ou só tenho moto Speed. Não, eu sempre vario. Uhum. Né? A minha última foi uma BM 800. Legal. Mas já passei por todos os estilos, já fiz viagens bacanas de moto. Eu fiz uma vez, por essa ida muito constante para os Estados Unidos. Pressuriza, né? Você que tá aí, não tá entendendo esse papo de moto. É bom, cara, é uma válvula de escape. Vento na cara é gostoso, cara. E ativa a criatividade, é muito bom, diminui o estresse, é muito bom. Fala, Diego, eu fiz uma viagem legal, cara. Eu fui... Você que tem uma fábrica de moto, queremos seu patrocínio. É isso aí, pessoal. Eu fiz uma viagem, cara. Eu fui do sul da Califórnia até o Napa Valley, pela praia. Cara, foi uma viagem muito legal. Essas viagens de moto são muito bacanas. E ali não tem opção, você não fica em celular, né? Porque às vezes até no carro você desvia, né? Você desvia. Você fica olhando pro celular. Na moto não tem jeito, Na moto não né, tem cara? jeito, cara. Então, assim, é um negócio que te dá foco, te dá atenção. Gostoso, ela reúne várias coisas positivas, né? É um pouco mais perigoso, obviamente. Mas aí vai é um risco controlado, é tranquilo. E é o que você falou, né? Você se desligar. Acho que muitas vezes a gente não se desliga das coisas, né? A gente vai viajar. Eu vi uma pesquisa uma vez que falava que morria mais gente caindo coco na cabeça em praia do que em ataque de tubarão e acidente de moto.
Então não fiquem debaixo de coqueiros, não durmam debaixo de coqueiros e comprem uma moto. E isso que você falou, cara, de a gente desligar, né? A moto é uma terapia mesmo. Eu lembro que eu gostava muito de viajar de avião, porque no avião você desligava, não tinha jeito. Cara, agora você vai para o avião, tem Wi-Fi no avião, você fala, pô, nem no avião agora eu desligo. Cara. Antes eu reservava os meus momentos de avião para ler livro, eu gosto muito de ler. E como eu acabava viajando bastante, pô, você faz a América agora Latina, tem multimídia, tudo. Pô, acabava lendo muito livro em avião, porque você tinha que desligar, né? Você desliga as coisas. Agora tem Wi-Fi no avião, você fala, caramba, nem aqui eu vou desligar. Já foi, né? Mas, ô Betão, você tem um ponto muito icônico na sua carreira, na sua trajetória, que é você ter se relacionado com o Steve Jobs, cara. O cara que foi um dos fundadores da Apple ali. Como que foi a relação com ele? Assim, eu montei a operação, a gente ajudou, né, em toda a operação do Brasil. E em um determinado momento, eu cuidava de todo o mercado profissional da Apple no Brasil. Para quem não conhece, antes da Apple ser o que ela é hoje, iPhone, iPad, Apple Store, toda essa parte de música e entretenimento, a Apple era muito focada no mercado publicitário, né, em grandes produtoras. Né? Era uma área muito comercial, muito profissional da Apple. E eu cuidava dessa área. Essa área no Brasil, para você ter uma ideia, eram as TVs, né? Então eu cuidava da Globo, do SBT. Eu brinco que uma vez eu fui na Globo, cara, eu fui na Globo e dei autógrafo. Uau! Em vez de ir na Globo e pedir autógrafo, eu lembro que eu fui lá, eu tinha acabado de dar uma entrevista para uma revista para a Apple Maníacos, sempre tem, né? Os caras que são apaixonados por Apple, e eu saí na capa. Então, quando eu entrei na Apple, eu fui falar com os caras que usavam o Mac, né? Os caras estavam com a minha revista lá, cara. Eu fui lá, então eu brinco que eu fui na Globo e dei autógrafo. Então, eu cuidava dessas grandes empresas, né, de produção, também as agências de propaganda. E todo ano tem um evento da Apple, que chama Macworld, que é lá em São Francisco. Hoje a Apple já faz dentro da própria Apple. Na época, a Apple não tinha ainda um espaço tão grande, então a gente fazia esse evento em São Francisco. E eu fui, num certo evento, eu fui com meus clientes, né? Você acabava levando os clientes para lá. E foi justamente a Apple World que o Steve Jobs anunciou o iPhone pela primeira vez. Então, ninguém nunca tinha visto. A Apple já tinha iPod, né? Então o iPod já era uma febre, assim, todo mundo tinha os iPods para tocar música. E aí o Steve Jobs pela primeira vez mostrou o iPhone. E foi muito legal, né, cara? Foi um show, né? Eu tava lá, pô, no primeiro evento que o iPhone foi mostrado, eu tava lá em São Francisco, Uau. Assistindo ali de carteirinha, né? E tava com meus clientes, a gente jantou à noite. E eles falaram assim, pô, legal pra caramba, cara, iPhone, cara, que inovação, que bacana que vai ser. Só um parênteses aqui, a Apple fez esse evento, o iPhone ainda não existia. Ela anunciou, o Steve falou que ia ficar pronto em 6 meses. No dia seguinte, a ação da Apple triplicou. Só de mostrar ele, cara. Caramba. E aí, então, a gente jantou, tava com os clientes, né? Eles me perguntaram, legal, mas toda vez que a gente vem aqui, vocês mostram uma novidade para a área profissional. Né, o mercado, o que vocês vão fazer para suportar o mercado profissional, uma nova ferramenta de produção de vídeo, o que for. Falei, não, amanhã eu vou ter minha reunião lá na Apple e a gente vai entender melhor para onde a gente está caminhando. Né? E a minha reunião no dia seguinte era com o Steve. Né? Como eu cuidava de uma região, a gente tinha, assim, não é que eu tinha muita interação, mas eu tinha umas 2 interações por ano para falar como o país está indo, como a região está indo. Então, você tinha que fazer o seu reporte. Né? O Brasil não era tão grande, a gente ainda estava começando naquele momento. Né? Então, assim, eu tive a minha reunião com ele. Cara, eu lembro que foi uma das maiores lições que eu tive, cara. Eu conversei com ele e falei, Steve, né? Oi, Steve. Estivão. Oi, Steve. Né? Cara, foi demais o lançamento. Mas o que a gente vai fazer para o mercado profissional? Ele falou assim, cara, a gente está passando por uma mudança. A Apple está se transformando numa empresa de varejo e de consumer. E é para isso que a gente vai. A gente vai continuar atendendo esse mercado profissional? A gente vai, mas hoje não é o nosso foco. A partir de agora, o nosso foco é o consumidor. Né? Então, ele me ensinou a você ter foco e tomar decisões. Imagina quanto difícil é você chegar e falar assim, não vou falar com o cara da Globo, não vou falar com essas grandes agências, porque a partir de agora eu sou uma empresa de consumo. Você vai para o B2C, né? E olha o tamanho que a Apple ficou depois disso. Uhum. Né? Então, assim, foram algumas interações com eles, mas foram muito aprendizado. E muito se fala do temperamento dele, né? Como você teve alguma experiência nesse sentido? Não tive experiência, mas assim, aí em comentários lá a gente acaba vivenciando lá assim. Tinha muitas histórias, eu nunca pensei, mas por exemplo, que se ele estivesse no elevador, ninguém entrava. Então as coisas meio... E todo mundo já estudou um pouquinho pela vida dele, né? Então sabe que ele era muito solitário por causa do temperamento dele, né? Mas muita dessa história eu vi. Mas contigo não? Comigo não. Comigo ali foi tudo bem. Assim, também era conversa assim. Eu já tive uma. Falar que tudo bem, não. A gente, logo depois disso, virou uma febre em de Apple. A Apple abriu as Apple Stores, então já tinha Apple Store. E a família Diniz resolveu montar uma Apple Store por conta própria aqui dentro do Extra Itaim. Não existia ainda. Cara, eles foram para os Estados Unidos,
filmaram, fotografaram, viram como era uma loja e criaram uma seção dentro do Extra ali no Itaim, que é o Extra mais bacana, mais badalado, montaram uma área Apple lá dentro. Isso é no jornal. Eles compraram as máquinas comigo, era a Apple, compraram todas as máquinas e saiu no jornal. E quando saiu no jornal, estou dizendo, pessoal, jornal mesmo, porque na época ainda não era tão evoluído assim essa transmissão digital, né? E saiu em algumas publicações e tal, e aí eu recebo um e-mail do Steve Jobs assim, cara, quem disse que eles podiam montar uma loja Apple na Brasil? E foi um e-mail do Steve Jobs para mim. E eu expliquei, cara, não foi a gente que montou, eles montaram por conta própria e tal. E aí uma coisa que eu me orgulho muito é que a partir de ali o conceito de revendas da Apple começou a surgir. Porque não era uma loja própria da Apple, era uma loja de terceiros que representava a Apple. Isso não existia. Antes as lojas eram só da Apple. Então começou no Brasil esse conceito de ter uma loja que a gente chama de Apple Reseller, começou ali naquele momento. Então eu levei uma bronca, né? Você não pode fazer isso, mas depois surgiu o conceito dali. Então foi muito legal. Mas o aprendizado é ter foco, cara. Assim, você vai para esse lado, é para o lado que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Você tem o foco, talvez os caminhos são diferentes, mas que você tem o foco. E ele ensinou muito isso pra gente, cara. Caramba, que legal. Deve ter sido legal. um aprendizado surreal, né? Foi bacana, cara. Que legal. E hoje, Betão, hoje você está aí com a OneTrust bombando no Brasil, né? Como que tá essa experiência nova aí de trazer outra empresa para o Brasil? Essa é legal porque é a primeira vez que é uma startup de operação no Brasil, mas também é uma startup global. Eu nunca tinha entrado... O OneTrust acabou de receber uma parte de 1 bi, né? O OneTrust tem 5 anos só. 1 bi de dólar. Recebeu, ele estava avaliado em 5 bi já. Já está em 5 bi de dólar. De dólar. Né? Então, eu brinco que nas outras operações... eu trouxe as empresas para cá, mas elas já eram consolidadas lá nos Estados Unidos. A OneTrust não, ela é uma startup também. Ela tem só 5 anos de idade. Mas ela tem um propósito muito bacana. Eu volto sempre ao ponto do propósito. Trabalhar para uma empresa que você se identifica, né? O propósito dela é OneTrust, é gerar confiança, né? Que as pessoas podem ter confiança no mundo que elas vivem, possam ter confiança nas empresas com que elas se relacionam, possam ter confiança com os governos a quais elas estão pertencentes. Então, que a gente possa gerar esse ambiente de confiança. Então, o que o OneTrust faz hoje, ela cuida para que um dono de uma empresa tenha tranquilidade de olhar tudo o que está acontecendo na empresa. Cara, eu estou cuidando dos dados dos meus consumidores, eu estou cuidando da minha pegada de carbono e de sustentabilidade, eu estou gerando todo esse controle de ética aqui dentro da empresa, de diversidade. Então, a gente é uma plataforma que permite você operacionalizar com tecnologia todos esses cuidados para que o board, a liderança, os funcionários, os clientes possam ter tranquilidade e confiar nas empresas. Mas é uma startup de 5 anos. Eu nunca tinha vivenciado esse mundo de startup globalmente. Eu já tinha, que eu falei, eu fazia startups no Brasil, né? Agora é uma startup global. É o que você falou, captamos 1 bi, já estamos em 5 bi, estamos muito felizes, cara. O Brasil já tem 80 pessoas. Formando time. Você que formou. A gente foi Deve ser uma delícia, né? Contratar 80 pessoas. É legal, né? E são famílias, gerar né? emprego no Brasil, famílias. São famílias, né? Desses 80, 20 ficam nos Estados Unidos, 60 ficam aqui. A gente fez alguns ajustes agora, estamos ajustando os times. Mas é o que falou, não são só as pessoas, são as famílias por trás, né? E gerar emprego, gerar economia, isso é um prazer. E a gente está num momento de Brasil que está tudo bombando, né, cara? Você vê, né, assim, todos os índices... Todos os países desesperados e o Brasil só crescendo. Eu tive uma reunião nos Estados Unidos agora, a gente faz todo trimestre uma reunião, Acho né? que 2 anos para cá o Brasil cresceu muito. Cresceu, né? E aí e uma coisa que tem, Diego, que é incrível, assim, por exemplo, eu fui nessa reunião há 2 meses atrás, lá nos Estados Unidos. E o principal ponto em pauta lá é como lidaremos com a inflação. Porque eles nunca tiveram isso, né? E era assim, era o pior. E agora inverteu. Era o issue do trimestre. Cara, como que a gente vai resolver? Como a gente vai fazer? Eu falei, cara, a gente tem isso aqui, né? E assim, o Brasil agora está controlado. Então, é legal que a gente acaba até ensinando eles a como lidar com isso, como fazer uns ajustes. E eles estão precisando agora, né? Então, que a inflação dos Estados Unidos bateu 10 pontos, né? Bateu 10. Então, assim, mas é uma coisa que eles nunca viveram. Né? Então, para eles, assim, toda reunião de board lá, não, o problema é a inflação. Fala, não, cara, a gente consegue viver com a inflação, né? Temos que se ajustar, mas dá para viver. Então, a gente também ensina. Acho que esse é o lado legal. A gente acaba tendo que se reinventar, né? Nunca é fácil aqui. Né? É bem como... Eu lembro que eu estava numa reunião, isso há uns 6, 7 anos atrás, era uma empresa que queria bens duráveis, né? E vender. Aí são muitos impostos, né? Cadeias de impostos, né? E tem muitas decisões tributárias para tomar quando uma empresa de fora quer vender aqui. E eu lembro assim, não, mas vocês têm que me explicar como funcionam os impostos no Brasil. Eu falei, tá bom, então organizei uma reunião onde eu ia explicar como funcionava todos os impostos. E aí chamei uma empresa de um amigo meu, né, que trabalha com toda essa parte de impostos,
E era uma equipe de 30 pessoas, cara, para falar de todos os tipos de impostos que iam ter, né, o que arrecada, como que você faz transição de estado para estado, e quando é serviço, e quando é bem durável, e explicando lá. Do outro lado, tinham só 2 pessoas lá nos Estados Unidos para participar. Falei, cara, esquece. Pode fazer tudo que você falou, eu não preciso nem que eles me expliquem. Eu já vi o quão complexo vai ser só pelo time que você tem aí para tentar me explicar o que vai ser. Então, a gente é um país difícil de fazer negócio. Mas, por outro lado, é um país... Tem muita burocracia, né? Mas é um país de 200 milhões de consumidores. Né? Então, é um país que merece ser investido e também acaba virando referência para a América Latina. E isso, vira porta, né? Vira porta. Para todos os países. Por mais que a América Latina também... Tá meio complicado. Mas já teve momentos melhores. Normalmente, Diego, o Brasil é 50% da América Latina. Normalmente. Normalmente, né? Agora está um pouquinho mais. Agora o Brasil está mais. Mas normalmente é assim. Não, a Trust é até mais pesado ainda, acaba de ser quase 80%, 90%. Mas normalmente é meio a meio. O Brasil metade, o resto da América Latina metade. E aí você tem lá México despontando com uns 15%, Colômbia também vem depois. A Argentina já foi muito forte, agora faz muito, não é de agora, a Argentina já faz muito tempo que não vai bem. Mas Peru, Chile, países estáveis, mas normalmente é meio a meio. Agora o Brasil está mais. Vamos torcer para a galera tomar decisões melhores aí, né? Para o que oramos. América Latina volte a bombar. É o que oramos, cara. Cara, falando em oração... Antes da gente entrar no assunto do Arrasta, a gente se conectou muito nesse ponto, né? Como que é a base espiritual na sua vida? Relacionando com os negócios mesmo. Você acha que tem uma interdependência? Como que você vê isso? Diego, o que eu vejo eu sou cristão, né? Convertido há uns 10 anos, né? Mas antes também era da Igreja Católica. E eu tenho um entendimento, cara. Eu tenho um programa que chama CEP, Criatividade, Empreendedorismo e Propósito, que eu criei com mais 2 executivos, grandes amigos, né, que nós cristãos nós somos feitos para estar em mesas importantes como essa. E seja numa mesa diante do governo, seja uma mesa diante de empresas como eu sempre estive. Então, nós somos feitos para estar nessas mesas. E muitas vezes a gente vê que o cristão não gosta de misturar, conversar com dinheiro, né, com igreja, com religião, e a gente tem que desmistificar isso. E é uma coisa que eu aprendi. O que me fez chegar onde eu estou é um coração que está ali para servir. Né? Então, a gente estava conversando sobre isso. Por que as coisas dão certo? Por que a gente prospera? Porque está sempre pensando no bem maior. Né? E pensar no bem maior e ter uma criatividade, lançar um arrasta, de onde vem isso? O que é a criatividade dentro de você? Para mim é muito claro, cara, é o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro da gente é que dá essa criatividade, que dá essa vontade, aquela sacada, aquela ideia. Né? Todo mundo fala assim, pô, tive aquela sensação. O que é aquela sensação? O que é aquela premonição? Parece que o tempo parou. Né? O que é aquela intuição? Cara, tem alguém morando dentro de você que está te dando os toques. E é nisso no que eu creio. Eu creio que tem um Espírito Santo que habita em nós e que nos desperta essa criatividade. E a gente tem que realmente sentar em grandes mesas, cara. Para mim é um prazer estar sentado com você, que é outro cristão também. E a gente está falando de negócios, de prosperidade, de projetos como Arrasta. E a gente tem que ter essas conversas aonde a gente for. Então, se a gente não prosperar, se a gente não empreender, quem vai levar essas conversas? Né? A gente tem que criar cristãos fortes que empreendem, têm seu negócio e têm um propósito. Né? Quando você monta um negócio, eu sei que muitas vezes, eu lembro assim, até eu antes, né, quando eu estava pensando em fazer faculdade, eu ficava pensando, pô, que profissão que dá mais dinheiro? Não é, cara, eu aprendi que não é isso. O que vai te fazer feliz? E o que te vai fazer feliz é quem você vai ajudar. E aí você escolhe a sua carreira, que está alinhado com o que vai te fazer feliz, o que você, se você é cristão, o que Deus preparou para você, né? E é isso que vai te fazer prosperar. Porque você está fazendo com outro motivo. O motivo é para ajudar alguém, é para levar o bem para alguém. Né? Então, por exemplo, startups, a gente está nesse mundo de startup. O que você pergunta? Que solução que você vai resolver? Né? Que problema que você vai estar resolvendo? A vida de quem que você vai deixar melhor, né? O cara que vai investir numa startup é isso. Né? Não vou assim, esse projeto tá, mas está resolvendo o problema de alguém? Você vai fazer a vida de alguém melhor? Você é remunerado pelo tanto de pessoas que você resolve o problema que você ajuda. Exatamente. Né? Então, assim, e isso no final tem um fundo ali cristão, que é ajudar o próximo. Exato. Né? A gente está aqui para isso. Seja o que for, na maneira que for, usando os seus dons, melhor maneira de usar seu dom, criar sua empresa. Não, nada melhor do que você falar isso do que num projeto aqui que é totalmente solidário. Né? Totalmente, cara. Esse é um prazer estar aqui. Legal. É um prazer mesmo. Cara, eu vou indo pro Arrasta agora. Primeiro ano, lá em 2020, a gente fez um evento maravilhoso no Allianz Parque, levantamos R$40 mil, doamos integralmente para a Fraternidade Sem Fronteiras na África. Ano passado, 2021, voltamos com a proposta de doar R$1 milhão,
Inclusive, a gente conversou, GoDaddy quase participou. Quase, né? Você estava na transição para a OneTrust. Você ficou bem na transição mesmo. Inclusive, GoDaddy, ainda queremos vocês lá. É isso aí, GoDaddy. GoDaddy e OneTrust. Vamos trabalhar nos dois. OneTrust já... já estamos dentro. Tá semi-aprovado, só falta lá fora dar ok. Mas... a gente levantou R$1 milhão, cara. Doamos para 2 ONGs, metade foi para a África, metade aqui no Brasil. Criamos um polo de musicalização, né? Tirando crianças, dando foco, enfim, uma série de habilidades que elas vão aprender e dando um emprego, né? Ela tem um emprego, ela é musicista, ela não precisa dar comida mais para ela. Ela tem a dignidade dela. E esse ano a gente tem a proposta de levantar 2 milhões já para 4 organizações. Já levantou. Uma do Nordeste. Uma do Nordeste, uma que está espalhada pelo Brasil inteiro e as 2 que a gente já colaborou. Qual que é a sua expectativa, Betão, para esse arrasto? Eu vou falar, Diego, assim, primeiro, assim, parabéns, cara. Acho que fazer pessoas como você que levam um evento desse adiante é um sonho, um chamado que você teve, cara. Pô, primeiro ano você já arrecadou 40 mil, você fechou o Allianz, né, cara? Fechei o Allianz, não é assim? Tem um amigo que fechou o Allianz, eu falo, cara, tem um amigo que fechou o Allianz. Então, assim, acho que a gente não desistir daquilo que Deus coloca, acho que é a primeira coisa, então, parabéns, cara. E aí, a hora que você falou que ano passado arrecadou 1 milhão, eu falei, cara, como que o cara conseguiu isso, né? E a gente sabe como consegue. Não é pela gente. Não é pela gente, cara. E eu vi assim, primeira coisa, eu falei aqui brincando, cara, mas já arrecadou 2 milhões, cara. Eu acho que assim, o importante é o que a gente está levando para as pessoas, né? Então, por exemplo, as 4 instituições que vocês estão ajudando são incríveis, cara. Né? Então, eu acho que assim, a gente poder levar para as pessoas, eles se sentirem alguém. Acho que esse é o grande lance de quando a gente está apoiando alguém, está apoiando uma instituição, que você falou, aquela pessoa tem dignidade. Né? O que eu acho que quanto mais a gente puder levar dignidade para as pessoas, acho que isso paga tudo. Não, foi incrível, cara. Lá na África, além da gente doar casas, a gente dar emprego para mulheres que estavam se prostituindo, a gente cuidar disso, a gente fez um projeto muito legal, que nunca tinha sido feito, um projeto de microcrédito. Então, a gente emprestou $150 para 50 pessoas, para elas irem comprar um tomate, vender na feira, elas se virarem, né? E elas tinham que devolver. Até a ONG ficou com medo, falou, pô, será que elas vão devolver? Cara, todos estão devolvendo. Olha, que beleza. E aí, depois que eles devolveram os 150, a gente reempresta e então... Está girando a economia. Cara, dando dignidade. A pessoa, ela usa o tempo dela, ela tem que sair lá, compra tomate e tal. Ela não fica mais ociosa, né? Que é um campo de refugiados, eles estão presos lá, eles não podem circular pelo país. Então, a gente deu uma possibilidade ali deles se mexerem, deles fazerem algo. Isso é dignidade, né? Mais do que levantar uma casa e dar. A casa, beleza. A família agora... tem um lugar para dormir, tem um teto, não vai cair na cabeça, como já aconteceu e morreu gente lá. Mas, mais do que isso, a gente depois, né? Depois que tá com a casinha ali, o que eu faço? Vou ficar o dia inteiro na casa? Como vou manter aqui, né? Exato. Então, dá essa dignidade. Então, eu acho que tem esse lado da dignidade, acho que isso é um propósito maravilhoso, mas mais de tudo é o quanto a gente aprende participando. Aí somos nós, é o outro lado, né? Pô, a gente está aqui, a gente pode dar, a gente pode contribuir, a gente tem que compartilhar. E ter essa oportunidade de poder compartilhar, de aprender com as outras pessoas que estão lá também. Esse é o outro lado que não tem preço também. Né? Uma coisa é você doar, e a gente sabe que a doação é um efetivo, é um dinheiro que precisa ser feito, mas tem o outro lado também, que é, pô, estou aprendendo lá, né? Estou podendo compartilhar, estou aprendendo, estou recebendo, estou dando. Acho que o que você conseguiu criar, de levar essas pessoas que são influentes nas suas áreas, têm algo a ensinar, e um aprender com o outro, né? Esse compartilhamento, o famoso network que a gente fala, mas é entre nós, mas também com as pessoas que a gente vai estar lá dando. E ao momento que você dá, você recebe. Não, total. Nós somos com 10 pessoas para a África, no que vem eu quero levar 50 na caravana, já tem data, vai ser no Corpus Christi. Todo mundo que palestrar, legal, todo mundo que palestrar no Arrasta vai poder ir. Se puder, será um prazer. Já tá garantido. Pô, que legal, cara. E a gente lá dá experiência, porque eu acredito que a gente doa, mas quem recebe já ia receber, porque quem recebe já está pedindo por isso. A gente que tem a oportunidade de ser o vetor e a doação é sobre quem dá. Você mostra ali seu coração, você movimenta algo no mundo espiritual. Então eu acredito muito nisso. Tem muito mais a ver com nós que estamos doando do que propriamente com a pessoa que recebe. O que eu falo, assim, imagina quantas coisas vão acontecer a partir do momento em que você se põe à disposição de fazer. Porque você falou, alguém orou, alguém pediu, a crença que for, alguém orou, alguém pediu. O universo. Não importa o que seja, mas alguém lá fez um pedido. E se você não se dispõe do lado de cá, como que o pedido daquela pessoa vai ser atendido? Então, eu falo que também é o que você se dispõe a fazer. O que você se dispõe a fazer começa a partir de você. Não, eu creio totalmente nisso, que tem pessoas vivendo miséria porque tem pessoas retendo.
um pedido que foi já dado e te dado uma ordem clara. Vai lá, executa, faz, né? Isso não acontece só nos níveis de baixo, acontece na gente. Eu vou te dar um exemplo prático da minha vida. Shark Tank. Participei do Shark Tank Brasil, um bilionário me deu não, né, que foi o Apolinário. Depois eu tive uma segunda chance com ele e falei, Apolinário, eu só quero uma oportunidade para a gente fazer um teste. Deixa eu fazer um teste, colocar meu produto na sua prateleira. E esse teste durou 4 anos, porque ele viu que vendia. Então, assim, ele me deu uma oportunidade que transformou a minha vida. Então, em todos os níveis. Mas por que fez isso? Eu já fazia trabalho social antes. Então, assim, claro que não estou falando que é uma matemática exata. Não é troca. Você não é troca, não é troca, não é uma matemática exata, mas, assim, tudo coopera para o bem, né? As coisas acontecem e fluem naturalmente quando você se põe à disposição, né? E uma outra coisa que eu falo também, Diego, independente da sua crença, a gente sabe que tem um universo, né? A gente sabe que a gente é cristão, mas tem um universo, tá? Então você tem bênçãos que você vai receber. E a última coisa que eu quero é chegar lá no céu, né? No final de tudo, e ver lá uma sala cheia de bênçãos e promessas lá, e eu ficar feliz, nossa, é verdade, o céu tá cheio dessas coisas, né? E aí Pedro, ou quem for que me recebeu lá em cima, o próprio Jesus falar, cara, era pra você ter usado na terra, cara. Olha quando você desperdiçou. Olha o tanto que estava disponível para você. Então a gente tem que usar, cara. E mesmo os dons que a gente tem que se esvaziar dos dons, cara. O que adianta você ter um grande músico e não usar? Você tem um exemplo, cara. O maestro é incrível. Olha o coração que ele tem. Pô, ele tá lá, ele tá usando o dom dele. E quantas pessoas não sabiam da Fundação Baquiana, que ele atua em favelas? Então, o Arrasta tá dando voz a isso também, né? Porque eu já briguei com o maestro. A presença digital precisa melhorar ali. O Edmilson agora, esporte, cara. Assim, uma coisa que eu tenho que agradecer é o esporte na minha vida, cara. O esporte na minha vida, antes de me tornar cristão, é o que me afastou de droga, cara. Porque você está lá, você está tão envolvido no esporte que você tem que cuidar da sua saúde. Então, assim, tem a parte do esporte, tem a parte da música. Acho que tudo que é cultura faz a gente crescer, faz a gente evoluir. E a gente sempre vai estar fazendo isso para alguém. Então, cara, de novo, Arrasta. Minhas expectativas são as maiores. E a gente precisa ressignificar essa cultura que foi tão atacada, né? Desde 1940 ali, rolou um movimento lá em Frankfurt que arregaçou com a nossa cultura e fez as coisas se deturparem, né? Então, como a gente precisa investir nisso, com mensagens boas, positivas, não mensagem de, enfim, que a gente vê por aí, né, Betão? É verdade. E o Arrasta faz questão de investir nisso. Amém. Em coisas, músicas clássicas, que legal, de coisas bacanas, artistas legais. A gente vai ter uma artista no palco que foi convidada, ainda não estamos assinando o contrato, não posso falar, mas é uma artista que ela tem uma representatividade aí no mundo. Vou deixar para falar mais para frente aí. Mas vai ser uma grande surpresa se der tudo certo. E a gente vai trazer um lado cultural que está muito polarizado. E a gente vai mostrar que a gente tem um lado do bem também. Enquanto a gente é carente, é o que você falou, da cultura do bem, né? Acho que enquanto a gente é carente, acho que é importante a gente poder levar isso. Né? Tá, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né, de ter esses projetos sociais que a gente tem, que a gente apoia, que é levar um pouco de cultura, um pouco de música, de arte, de esporte, de conhecimento. É importante a gente fazer isso. A gente vê as pessoas transformadas, cara. Você vê o sorriso das pessoas ao pintarem um quadro, ao tocarem uma música, né? A fazerem um gol. Pô, é alegria na vida deles. E aí a gente tem que fazer esse país melhorar, né, cara? É igual quando a gente empreende, né? Fechar um contrato é marcar um gol. Lógico. É a mesma adrenalina, mesmo. Cara, é gostoso. Com certeza, cara. É muito bom, cara. É gostoso demais. Betão, e futuro, cara? Quais são as ideias de futuro? Pode ser sobre o Arrasta, sobre sua vida. O que você pensa aí pro próximo ano? Você já tem projetos? Então, o que eu vejo, acho que essa parte de criatividade, empreendedorismo e propósito é uma coisa que toca o meu coração, é falar com jovens. Né? Então, e aí vai muito também, nesse alinhamento com a Arrasta também, é como levar isso para as comunidades onde a gente pode apoiar, onde a gente pode levar os sonhos para os jovens que eles podem se realizar. Né? Os sonhos, cara, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho, cara. Então, a gente levar essa mensagem é uma coisa que eu tenho no meu coração, levar essa mensagem para os jovens, cara. Eles têm que empreender, têm que ter vontade. E empreender não é abrir seu negócio. Eu empreendo dentro da minha empresa. Né? Tem muita gente que pensa, não, eu já vi muito coach falando, não, monte seu negócio. Ninguém vai trabalhar, né? Todo mundo vai montar seu negócio e ninguém trabalha, né, para você. Então, você tem que empreender dentro da sua empresa. Então, levar essa mensagem do empreendedorismo, da criatividade. Acho que esse é o grande paixão que eu tenho. E é onde eu me identifico com você, me identifico com a Arrasta, mas também para a minha vida. Né? Eu trago isso para dentro da igreja, programas de trainee dentro da Amantrust, por exemplo, trazer. A gente está procurando justamente agora, jovens para entrar, que possam
começar a criar uma carreira. Eu tenho muita preocupação com o jovem. Não é porque eu acho que eu também tenho filhos que estão nessa idade. Então, eu tenho 2 meninas de 17, indo para 18, eu tenho um menino de 19. Então, eu me preocupo como vai ser o mundo para eles, né? Então, preparar os jovens para vencer nesse mundo, acho que é importante. E vencer com uma base sólida. Não é vencer ganhar dinheiro. É vencer fazendo bem. É vencer levando um propósito, levando uma mensagem. Claro que a gente tem que viver bem, né? É gostoso, é bom viver assim, em lugares bacanas, tal, mas que a gente possa levar, né, isso além. Né? Não é só o monetário. Né? Ir além, levar uma mensagem. Então, levar esse programa de jovens é a minha paixão. É isso que eu quero fazer, seja na OneTrust, seja em parcerias como a gente tem aqui, seja na igreja, onde eu puder estar, levar essa mensagem para os jovens. Cara, está dentro de você. Basta você acreditar. Uau, que legal. Você falou de uma coisa que me fez lembrar. No primeiro arrasto, o Geraldo Rufino palestrou e ele fala muito sobre o intraempreendedorismo, né? Que é você empreender dentro da empresa dos outros, né? O que é isso, cara? Explica pra galera que tá vendo. Qual que é o sentimento que a pessoa tem que ter para intraempreender? Intraempreender é você estar dentro de uma empresa e começar a ver, cara, pô, por que você não toca nesse lugar? Por exemplo, eu vim uma empresa que eu estava antes, na área de segurança, então a gente fazia muito segurança, assim, proteção, antivírus, né? Então blindagem de dispositivos e tal. E aí um belo dia a gente conversou assim, cara, a gente estava falando isso agora, né? Cara, os dispositivos que estão com as crianças, como que a gente cuida? E aí a gente criou um grupo de estudo lá, cara, como que a gente vai proteger os dispositivos que vão chegar nas mãos das crianças? Isso há muito tempo atrás, cara, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. E aí a gente criou um grupo que é para empreender dentro. Não, vamos criar uma área aqui dentro. Vamos criar uma área, a gente tem que resolver esse problema. É um problema, agora as crianças estão tendo acesso a um dispositivo móvel, estão tendo acesso a um computador. Como que a gente cria isso? E aí criou-se o controle parental, que é uma coisa que não existia. Então, isso foi intraempreender dentro da própria empresa. A empresa já fazia segurança, mas fazia segurança para empresas, fazia segurança até para o indivíduo de alguma forma, no computador na sua casa. Mas como você faz esse controle? Né, do que o seu filho pode assistir, do que ele não pode, como que a gente monitora? A gente criou uma empresa dentro de uma empresa. Então, é você sacar o que a sua empresa já faz. Lógico que não pode ser alguma coisa muito distinta que você faz. Né? Ah, eu vendo aqui solução de segurança e agora eu vou vender pasta de tomate. Você não consegue empreender assim na própria empresa. Mas o que esteja relacionado com as tecnologias que já estão na empresa que você trabalha, ou no propósito que a sua empresa já trabalha. Mas se você viu uma brecha, monta ali, levanta a mão. Cara, eu quero cuidar disso. Aí você vai montar a sua própria empresa dentro da empresa. E já vi muitos spin-offs acontecerem. Né? Pô, essa solução de celular, cara, virou uma outra empresa. Então, por exemplo, a Symantec, olha a própria Symantec. Quando ela vai vender para uma empresa, ela chama Symantec. Quando ela vai vender para uma pessoa comum, um indivíduo, ela chama Norton. As empresas se separaram. Uhum. Então, você empreendeu dentro da empresa. Você criou uma nova divisão que virou até uma... Virou até uma empresa. Uma empresa. Virou até uma empresa. E isso partiu de pessoas que trabalhavam lá dentro. Exatamente. Que incrível, cara. Isso é incrível. Então, essa visão, né, de ser dono... Eu falo para as pessoas, o que foi a diferença para transformar a vida? A personalidade. Personalidade de você entrar mais cedo, sair mais tarde. De você... Não todo dia isso, mas quando precisa, você tá lá. Exato. Você se colocar à disposição, você se colocar disponível, você se colocar no papel do que... Pô, o que o dono faria? Né? E aí você começa a intraempreender e isso só vai gerar benefício para você mesmo. Cara. E o que é importante é que a hora que você começa a se identificar e você se coloca no papel do dono, que é o que você falou, você começa a entender por que ele montou essa empresa. Né? Por que ele está aqui? Qual o objetivo dele? Aí a hora que você começa a se colocar nos pés dele, né, que a gente fala da empatia, você começa a sacar, pô, é para isso que ele está fazendo, cara. Então, se isso tem a ver comigo, eu vou crescer junto com ele. Né? Eu falo assim, cara, abençoe seu patrão, cara. Né? Porque, quantas vezes você não vê as pessoas reclamando do patrão? A gente falou tanto de cristianismo aqui, na Bíblia fala, né? Faça as coisas como se fosse para Deus. Né? Então você vê, a gente vê quanta gente reclamando do chefe, reclamando. Não, cara, abençoa, cara. E vai lá dar uma ideia, cara. E participa, e monta um grupo de trabalho. É importante isso. Porque ali é onde você vai crescer, você vai se destacar. Cara, eu sempre falo para os meus filhos, se você vai em algum evento, alguma palestra, levanta a mão e fala, cara, pergunta. Né? Se mostra interessado, é importante isso. Né? Porque assim você também vai se destacando. É o que você falou. Não é chegar mais cedo e ir embora mais tarde todo dia. Porque talvez você não esteja fazendo bem as suas coisas, está precisando de mais tempo para fazer. Uma coisa é ser eficiente e produtivo, mas é se preocupar. Pô, é um projeto novo, quero entrar nesse projeto, quero trabalhar. Acho que a gente tem que levar os nossos dons para esses lugares também. Uhum. E outra coisa que eu falo também muito para os jovens, Diego, saiba para as empresas que você quer trabalhar e as que você nunca trabalharia. Porque tem que estar alinhado com o seu propósito, cara.
Assim, eu não gostaria e não iria, creio, nunca trabalhar para uma empresa Cara, sempre... de armas ou de bebidas. Não é porque eu sou contra armas, não, mas é porque eu não gosto. Não tem a ver com o meu propósito. Né? Pô, eu tenho que saber que empresa... Nossa, eu sempre brinco assim, se o Corinthians me chamava amanhã por qualquer preço. Eu falo que Você é corintiano? Eu sou corintiano e eu falo que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Mas, olha, é boa essa frase. Então, assim, cara, eu vou lá, pô. Se o Corinthians chamar, eu vou lá, mesmo ganhando menos. Porque tem a ver com o que você curte, o que você gosta. Cara, você falou um negócio, sempre que eu vou dar palestra em faculdades, universidades, eu falo isso. Eu falo, quem não escolhe é escolhido. É isso aí. Quem não escolhe é escolhido. Se você, no começo da sua faculdade, você não faz uma lista de empresas, que são as empresas que você trabalharia, e aí você já vai dentro da faculdade vendo os pré-requisitos. Para essa empresa que eu trabalharia, precisa de inglês, precisa do curso ASH, porque aí a pessoa entra, não faz isso, fica 4 anos enchendo a cara, se forma, pega um diploma, aí ele sai. De estudante, ele é promovido a desempregado. E aí ele não vai conseguir lugar nenhum. Aí ele dispara currículo para todo mundo, e aí ainda ninguém reclama pega de todo mundo. e reclama. E aí eu digo mais, cara, não é só escolhe só a empresa. Escolhe a empresa e escolhe o cargo que você quer. Ah, não, meu objetivo é ser diretor de marketing Da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Então não é só escolher a Coca-Cola. Quem é o diretor de marketing da Coca-Cola? O diretor de marketing da Coca-Cola é o Diego. Onde o Diego estudou? Que cursos que ele fez? Então você tem que ver também as pessoas, cara. Não é só a empresa. É a empresa, o cargo que você quer naquela empresa e começa a ver, cara... O que aquele cara fez para chegar lá? Exatamente. Por onde ele passou? Que áreas que ele passou? Porque, sim, hoje tem uma ferramenta aí de rede social que chama LinkedIn, que é para isso. Olha por onde ele passou. Conecta com ele, manda um direct. Pô, meu sonho é chegar na sua cadeira. Vou falar, se alguém me mandar, eu vou responder na hora, cara. Quer mais orgulho de passar um ensinamento e passar como você chegou e qual é o caminho? Mas não é todo mundo que pensa assim. Mas não é, eu sei. Tem esse outro lado também. Mas para mim é um prazer, cara. Quantos jovens que não me procuram? Então, se você quer trazer uma empresa do tamanho da One Trash pro Brasil, à disposição. Manda uma mensagem. Como que é o seu LinkedIn lá? Beto Santos. Você fala, cara, tudo Beto Santos. Beto Santos. Erro, cara. Fui o primeiro. Não tem outro Beto Santos lá no LinkedIn. Então é isso. Se você quer um dia trabalhar com as pessoas que estão no lugar do Steve Jobs, Beto Santos tem o caminho. É isso aí. Mas eu acho importante isso para o jovem, né? Eu vejo assim, pô, você quer escolher uma carreira? A gente sempre fala, Diego, a gente está aqui para influenciar pessoas, é o nosso papel como um cristão, e a gente está falando de um pouco de espiritualidade aqui. Mas a gente não vai influenciar o tempo todo. Não. Tem momentos que a gente vai ser influenciado. Como a gente sabe que a gente vai ser influenciado, escolha antes. Quem vai me influenciar? Senão, se você não escolher, é o que você falou. Alguém vai escolher. Alguém vai escolher por você. Então já escolhe antes, cara. Quem que eu quero que me influencie? No mundo Isso serve pra tudo, né? Pra tudo, se você não tomar a rédea da tua casa, alguém vai tomar. Se você não for pai, se você não for mãe, alguém vai ser. Se você não for referência pro seu filho, alguém vai entrar nesse papel. É isso daí. Então, na sua carreira é a mesma coisa, cara. Você tem que estar lá para influenciar. Não vai influenciar, você é influenciado? Quem são as pessoas que vão influenciar? O Steve Jobs, quem for, o Shantanu, da Adobe, não importa. Mas escolha as pessoas e começa a olhar. Cara, esse é o caminho que eu tenho que fazer. Esses são os cursos que ele fez. Que chega até no nível que faculdade que ele fez. Vou tentar fazer a mesma. Cara, pelo menos o caminho vai estar mais traçado. Não, com certeza. Então... Ô, Betão, a gente falou de tanta coisa boa, cara, mas eu queria te perguntar uma história de fracasso. História de fracasso, aquela que doeu. E qual que foi o maior aprendizado seu aí? Cara, eu vou falar assim... O que a gente tem de aprendizado, e acho que é sempre... É o que você falou, né? Sempre um fracasso nos ensina algo. Né? Então, quando eu fui montar uma das operações que a gente veio trazer para cá, a minha dúvida era como vender. Né? O Brasil tem aquilo que a gente está falando, como é difícil vender aqui no Brasil. E um momento inicial, a gente pensou, não, vou montar uma equipe e vou vender. Vou vender direto, vou ter um monte de vendedor e vou vender. Cara, não é assim que funciona no Brasil, cara. Você tem que conhecer as pessoas certas, nos lugares certos. Você tem que ter o Brasil é muito grande, né? Você tem que poder escalar. E aí foi onde eu comecei a entender esse universo de parceiros. Eu não sabia o que era isso. Tenha parceiros, cara. Mas ali eu aprendi, assim. Eu quebrei a cara, montei uma... Imagina se contratar pessoas para trazer um número, cara, e não funciona, e não funciona, e não funciona. Você fica mal com as pessoas, você fica mal com a empresa, porque não era o jeito certo de fazer. E eu entendi o que é, às vezes, criar parcerias. Né? Então ali foi um aprendizado para mim, tanto que até hoje eu trago isso. Toda vez que eu monto um negócio, quem vão ser meus parceiros naquele negócio? Seja um parceiro para vender, seja um parceiro para fazer serviço, seja um parceiro para me ajudar na área de marketing. Parceiro nada mais é do que você achar alguém que faz melhor que você aquele ponto, né? Exato, cara. E eu achava no começo que eu estava trazendo, não, eu tenho que montar eu mesmo. Cara, assim, fica pesado. Fica pesado, fica caro. Né? O Brasil tem
esse imposto sobre imposto, tudo fica caro. Agora, na hora que você vai fazendo parcerias, quando eu comecei a Macromídia, era eu e mais um, eu e o Edu, 2 caras só. Cara, eu tinha um monte de parceiro, cara. Tinha uma agência de marketing, uma agência de PR, um distribuidor de software, um importador, tá? E era uma empresa de 2. A GoDaddy mesmo, cara, empresa de 2 que faz milhões de dólares, cara. Mas porque assim, a gente fazia as parcerias certas. Mas a primeira vez que eu fui montar, eu falei, não, vou montar eu mesmo aqui com tudo. Porque eu vi assim, meu pai tinha uma empresa aqui no Brasil. E aí eu via ele fazendo, não, meu pai tinha uma empresa grande, com funcionários e tal. Eu falei, não, vou fazer igual ele. Se ele fez, deu certo, eu vou fazer igual. Cara, outro mundo, cara, outro universo. E aí eu quebrei a cara, assim, não, agora vamos fazer do jeito certo. Vou criar parcerias. E aí é onde eu aprendi até hoje. Todos os negócios que eu faço, parcerias. Legal. Acho que isso é a maior lição que eu tive, né? Tenha parcerias sólidas que se identifiquem com você. Esse é o outro lado, né? Tome cuidado, né? Identifiquem com o propósito. Né? Tome cuidado com quem você traz para dentro, né? Mas foi a grande lição. E sabe que foi bom, Diego? Foi logo no começo. Foi um dos primeiros projetos que eu tive. Isso que você falou agora é muito importante, cara. As suas parcerias vão delimitar para onde você vai. Parceria errada vai te botar... Isso é tudo, né? Na sua casa, na empresa, família. Então, assim, as parcerias certas, elas te alavancam e as erradas, elas te jogam para baixo. Tomar muito cuidado. Então é isso. Faça parcerias corretas. Não tente abraçar o mundo, não tente centralizar tudo. Essa é a dica. E com essa dica, a gente fica por aqui. Pô, passa muito rápido, Diego. Cara, vamos precisar do episódio 2 aqui. Tem mais muito papo pela frente. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, vir até aqui. Eu sei como que é a tua agenda, loucura. Obrigado, OneTrust, por liberar o Betão aqui. Mas obrigado, viu? Cara, sucesso. Conta comigo aí, o Arrasca. Eu sei que vai ser incrível. Tipo, não tem nem o que falar, né? Vai ser mais um evento que pessoas vão ser tocadas e transformadas. É isso aí. Isso aí, valeu, Betão, obrigadão. Obrigado mesmo. E assim nós finalizamos aqui o nosso mais um episódio, né, do Arrasta Talks. Eu queria agradecer demais a Eduz, que nos patrocina há 3 anos. Eduz, obrigado. Beijo pro Eugênio, pro Regis, toda a família Eduz aí, Brunão, toda a galera, Kagawa. Não posso esquecer mais o nome de ninguém, senão ferrou aqui. Beijo para Eduz. E gostaria de agradecer também aqui ao Hub 500, Guslara, toda a galera que nos apoia e cede toda essa estrutura maravilhosa. Sigam o Hub lá, @Hub500SP. Vocês vão ver bastante conteúdo legal, só de gente boa e que também é conteúdo que vai arrastar vocês para cima, beleza? E falando em arrasta para cima, 2, 3, 4 de dezembro, na Fundação do Edmilson, pentacampeão. A gente vai fazer um evento lindo lá. Você que ainda não garantiu seu ingresso, só está acabando o primeiro lote. Vocês vão perder essa oportunidade, vão pagar mais caro, então não faça isso. Clica no link aí, www.arrastaparacima.com.br. Está aparecendo na tela, mas tem ali embaixo, facinho para clicar. Entra lá, garante seu ingresso, ou área normal, ou área VIP. Vai ser um evento lindo, maravilhoso, que a gente vai arrastar muita gente para cima. Valeu? E ficamos por aqui. Te vejo no próximo Arrasta Talks. Arrasta para cima.